Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Queria saudar todos os amigos que estão nos assistindo hoje neste canal do Facebook. Que Deus abençoe você e sua família neste domingo, dia 1º de novembro de 2020. Mais um mês se inicia e esse domingo seja repleto de bênção para você e sua família. Gostaria de deixar nesse um texto da palavra de Deus nesta noite de domingo, uma palavra para o seu coração. O tema nessa noite da palavra de Deus é sobre o semeador, sobre a semente e sobre o solo. Amém? Que você possa compartilhar para a sua edificação essa palavra, você e sua casa. Quero saudar a todos mais uma vez, você irmão católico, carismático, de toda e qualquer religião. Seja bem-vindo nessa noite. Obrigado por você me assistir e que você possa assistir esse vídeo até o final. Que Deus abençoe essa semana, todos os dias da nossa vida, que Deus venha nos dar vitória, saúde a toda a nossa família, a toda a nossa casa. A palavra de Deus diz assim, no livro de Marcos, Novo Testamento, capítulo 4, livro de São Marcos, capítulo 4, vai falar sobre o semeador, sobre a semente e sobre o solo. Amém? Esse é o tema nessa noite. Marcos capítulo 4, versículo 13 em diante, diz assim: Escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte da semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça. Se você continuar lendo a palavra aqui, os discípulos, aquela multidão, né, as pessoas ficaram ali junto com os discípulos perguntando sobre a parábola que Jesus estava dizendo naquele dia, naquela ocasião, e muitas vezes o Senhor Jesus ele explicava realmente por parábolas. Né? Uma maneira mais simples, uma maneira mais figurativa, talvez uma metáfora, algum tipo de um meio para que as pessoas pudessem entender da maneira mais fácil possível, né? E assim nós entendemos a palavra de Deus também dessa forma. Não adianta entendermos de uma forma, achar que a palavra é tão assim difícil de entender. Por isso que Jesus falava por parábolas. É para a maneira mais simples, para que todos pudessem entender a sua parábola. E naquela discussão, no meio daquela multidão, os discípulos, todos estavam perguntando sobre essa parábola do semeador, sobre a semente, sobre o solo, né, aonde caiu as sementes, e todos ficaram ali confusos pelaquela explicação de Jesus. E a gente vê em São Marcos capítulo 4 ainda, dizendo o mesmo capítulo, o próprio Jesus disse assim, por que Jesus usava parábolas? Marcos capítulo 4, versículo 10, então, continuando a explicação. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre as parábolas. Jesus disse a eles: A vocês Deus mostra o segredo do reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e eles os perdoaria. Jesus explica a parábola do semeador. Então Jesus perguntou: Se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: O semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caem na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nela. E quando
por causa da mensagem, chegam aos sofrimentos, às perseguições, elas logo os abandonam a fé. Ainda outras são parecidas como as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações desse mundo e a ilusão são riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e elas não podem produzir frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Amém? É uma palavra muito bem explicada. O próprio Jesus disse essa parábola do semeador. O semeador é representando aquela pessoa que tem uma especialidade. A pessoa que tem o conhecimento e que ela sabe semear. Qual seria, então, o semeador como se fosse nós hoje, os pregadores da palavra de Deus? Os pregadores têm sido os semeadores, amém? Tem sido semeado nas terras, nos solos, que existem aqui na palavra falando de 4 tipos de solos. A semente é a palavra de Deus. A semente de Deus ela tem muitas vezes sido lançada nesses últimos dias, através dos pregadores da palavra de Deus, em todas as denominações, igrejas, evangelho, e a palavra tem sido o evangelho, as boas notícias do reino. A palavra de Deus, ela tem sido uma semente semeada por todos aqueles que têm pregado a palavra de Deus. Amém? E essa parábola, ela nos explica, o próprio Jesus acabou dizendo a resposta dessa parábola, né? As pessoas não estavam entendendo. O semeador seria como se fosse, então, o próprio Jesus, o próprio Deus, ou as pessoas que falam da sua palavra, semeando. Ou seja, sendo especialistas em semear a semente. A semente, então, é as boas novas do Evangelho. É a palavra de Deus, a semente. Eu quero dizer para você que essas sementes, elas caíram em 4 tipos de terras. Amém? A primeira terra que a palavra de Deus caiu, que o semeador semeou a semente, foi numa terra que tinha muita pedra. A pedra então fez com que aquela semente não brotasse, não nascesse. Amém? Porque afogou, né? Acabou sufocando ali a palavra. E muitas vezes nós temos pregado a palavra de Deus, os pregadores, e a palavra de Deus muitas vezes ela tem batido nos corações. Mas nós sabemos que a semente, sendo a palavra de Deus, e os solos, os tipos de solos, ou seja, a palavra foi semeada à beira do caminho e caiu em 4 tipos de solo. Esses 4 tipos de solo foram um solo pedregoso, um solo que tinha pedras, um solo que tinha espinhos e um solo que tinha sequidão, que estava muito seco. E um solo que a terra era muito boa, que quando a semente caiu, a Bíblia diz que acabou brotando, produzindo 30, 60, 100 por 1. Amém? A semente ela cresceu, ela frutificou. Então esses 4 tipos de solo representam hoje o nosso coração, representa a nossa vida, que muitas vezes à beira desse caminho, à beira de situações que estamos vivendo, muitas vezes ouvimos a palavra de Deus, mas nós não deixamos a palavra brotar a semente, não deixamos a palavra enraizar em nossos corações, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus ensinando aos seus discípulos e aquela multidão, que a palavra quando foi lançada, é lançada no coração das pessoas, muitas vezes o mal, o inimigo, muitas vezes tem tirado do coração das pessoas a semente, a palavra, não deixa enraizar a palavra de Deus, não deixa nascer o fruto do amor de Deus nos nossos corações. Então eu não sei nessa noite que tipo de solo que você é, dentro dessa parábola, Marcos capítulo 4, a parábola do semeador sobre a semente e o solo. Talvez você é um solo, talvez que esteja um pouco o coraçãozinho aí duro, coraçãozinho de pedra, a palavra talvez não tenha conseguido entrar no seu coração, mas você tem que abrir o coração, você precisa abrir a porta do seu coração para que a palavra de Deus venha entrar e venha nascer, venha brotar nessa semente e que venha dar fruto. Muitas vezes a palavra tem sido caída num coração que tem espinhos, ou seja, tem sido sufocada. Muitas vezes as pessoas que plantam flores, plantam plantações, elas têm que sempre estar limpando as plantações, sempre estar capinando ali, tirando o mato, as ervas daninhas, para que o mato não venha afogar aquela planta, não venha tirar, sugar a energia
né, daquela árvore se enraizar, daquela fruta, daquela semente nascer. Então muitas vezes a palavra de Deus não tem conseguido entrar nos corações, porque às vezes o coração, ou ele é um coração às vezes de pedra, ou um coração que tem espinhos, que tem sido afogado, muitas vezes pelo inimigo de nossas almas, através de pensamentos, através de coisas que a pessoa tem se fechado, tem pensado em coisas que o inimigo tem colocado nessas últimas horas no seu coração, no meu coração, tem afogado a mensagem de Deus, não tem deixado entrar. Eu quero dizer para você, nesta noite, você precisa abrir a porta do seu coração para que você possa receber essa palavra viva e eficaz, espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, espada de dois gumes, que ela divide a alma e espírito, amém? A palavra de Deus é poderosa, ela pode entrar, ela pode penetrar nessa terra, nesse coração seu, no meu coração, mas é necessário abrirmos o coração nessa noite, nesse dia, nesse primeiro dia do mês de novembro, um dia abençoado, a qual Deus nos deu, né? E que possamos ter esse mês, um mês repleto de bênçãos. Você homem, você mulher que me escuta, você jovem, você criança, é necessário que, como nós essa noite, sendo o semeador, estamos semeando a semente, a palavra de Deus no seu coração, e você como solo, você que tem recebido a palavra de Deus, através de uma live, através de um vídeo nessa noite, através de um áudio, através da sua igreja, da sua denominação, da sua comunidade, do seu clero, então que você possa abrir o teu coração. E a palavra de Deus diz, Jesus sempre explicava assim, por parábolas. Ele disse então que a palavra ela é necessária entrar nos corações, porque existiam 4 tipos de solos. Quando o semeador lançou à beira do caminho a semente, a palavra, ou seja, a palavra de Deus, ela caiu em 4 tipos de solos. E nós falamos de 2 solos até agora. Nós falamos do solo que estava com pedra, né, pedregoso, o solo que estava com espinhos, e o terceiro solo é o solo que estava com a terra seca. A terra estava até rachada e a semente caiu lá e ela não conseguiu, ela não tinha umidade, ela não tinha água, ela não tinha algo que ajudasse ela a se enraizar. Amém? E muitas vezes a palavra também tem caído em corações secos. Muitas vezes corações tristes, angustiados e frustrados por essa situação que nós temos vivido. Não importa o que você tem passado, não dê ouvido à militância, não dê ouvido às coisas que têm acontecido nas últimas horas. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. Eu não sei que tipo de coração você está nesta noite. Talvez um coração de pedra, um coração com espinhos, com alguma situação, com alguma frustração, uma tristeza, uma angústia que aconteceu na sua vida. Talvez uma lembrança de algo que aconteceu. Eu quero dizer para você nessa noite, deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. E o último solo é o solo da terra boa. Que se o teu coração, que o meu coração seja esse quarto solo, seja essa terra boa, que quando a palavra de Deus cair nela, a palavra venha frutificar, que a palavra de Deus venha nascer no seu coração, que a palavra venha gerar um novo homem, uma nova mulher. Deus quer fazer maravilhas na minha vida. Deus quer fazer maravilhas na tua vida, meu irmão. Minha irmã, você que está triste, você que está angustiada, talvez sofreu uma perda, talvez no dia de amanhã, dia 2, dia de finados, todos os santos, a gente entende, como se diz, né, o calendário romano, né, dia de todos os santos, dia do finado, nós entendemos que eles têm a data do dia 2, mas nós sabemos que o Deus que nós servimos, o Deus vivo, verdadeiro, ele nasce e todos os dias ele está no nosso coração. Não adianta somente lembrarmos do dia dos mortos no dia 2, mas possamos hoje deixar Jesus entrar no nosso coração, na nossa vida e trazer vida e vida com abundância. O inimigo veio matar, roubar, destruir, mas Deus veio dar vida com vida em abundância. Que nessa noite, nesse domingo, nesta noite agora que a gente tem gravado esse vídeo para você, que você venha guardar a palavra no seu coração. Seja essa terra boa, seja esse solo no qual nós dissemos essa noite. A terra que caiu a semente boa. Que a palavra de Deus, todas as palavras que têm sido ministradas, têm sido pregado, aonde você estiver, que você venha abrir o teu coração
em nome de Jesus, e que essa palavra venha frutificar, que essa palavra venha dar força, vida, venha ser o renovo para a sua alma, para o seu espírito. Não fique triste, não fique angustiado, e você precisa pedir a sabedoria de Deus para você caminhar todos os dias da sua vida, para que você possa estar convicto na fé em Cristo Jesus, porque Ele levou sobre si todas as enfermidades. O castigo nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus. Amém? Então, que possamos entender nesse dia primeiro, nesse dia de hoje, que possamos concretizar, colocar a palavra de Deus em prática, sermos cartas vivas, sermos a mensagem de Deus através do nosso testemunho de vida, através da nossa conduta, do nosso comportamento. Não adianta eu pregar mensagens, falar palavras bonitas para você, tentar te convencer da situação que você está hoje, mas se primeiro a minha vida não estiver concretizada com Deus, não estiver real e verdadeira vivência na prática da palavra de Deus, não tem como eu falar da palavra de Deus para você. Então é necessário hoje eu e você estarmos firmes, colocarmos a palavra de Deus em prática, vivermos o Evangelho de Cristo, porque deixar as coisas velhas que se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós precisamos viver uma nova vida em Cristo hoje, e para que Deus venha frutificar essa semente, que a palavra de Deus, quando entrar no nosso coração, ela não venha ser uma semente que venha ser perdida no caminho, ela não venha ser perdida na pedra, no espinho, na terra seca, mas que ela venha cair nesse solo bom, né? Nessa terra boa, que ela venha frutificar cada dia mais a palavra. O próprio Jesus disse que essa terra boa, quando a semente caiu, ela frutificou 30, 60, 100 vezes mais. Que cada dia eu e você possamos compartilhar um texto da palavra com alguém, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Seja essa bênção, seja alegria, seja o sal da terra, seja a luz do mundo, um representante de Cristo. Somos falhos e pecadores, mas Cristo vive em nós. Então todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele nos deu essa oportunidade de dizermos que Jesus Cristo é a vida, é a ressurreição, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Deus te abençoe nessa noite, um ótimo domingo, uma boa semana para você. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Amém? Gostaria de orar por você. Senhor, abençoa esta vida que tem nos assistido, compartilhado esta palavra. Em nome de Jesus, abençoa nesta noite de domingo, esta semana, que Deus venha abençoar poderosamente esta criança, esse jovem, esta mulher, este homem que nos assiste, que eles venham ser tocados pela palavra, pelo Espírito Santo, que eles venham cada dia mais abrir os vossos corações, para que a palavra de Deus seja uma semente entrando em coração deles, que venha nascer um coração de carne, um coração ensinado, amado por Jesus. Retira de nós, Senhor, o coração de pedra, um coração de espinho, um coração seco. Dai-nos um coração novo para que possamos amar cada dia a palavra de Deus e praticarmos ela em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus seja louvado a tua vida, hoje e sempre. Amém? Boa noite, a paz seja convosco. Amém?